Ontem, uma amiga me mandou mensagem perguntando se estava acontecendo algum movimento energético no planeta, porque já fazia dias que ela estava se sentindo mal e nada que ela fazia conseguia fazer ela ficar bem. E aí eu comecei a conversar com ela sobre a ressonância Schumann, sobre as tempestades solares que estão acontecendo no planeta. Mas quanto mais eu conversava com ela, eu percebi que a conversa não seria sobre energia, ia ser sobre uma coisa completamente diferente. Se você é novo por aqui, eu me chamo Tayane. Aqui nesse canal eu gosto de pegar assuntos e coisas que acontecem na vida real e ver o que elas acabam revelando sobre a gente. Quando eu comecei a conversar com ela sobre os problemas que ela estava sentindo, sobre as coisas que ela não estava conseguindo resolver sozinha, a gente foi analisar o caso dela e ver como que é que estava a vida dela, para perceber se o problema era realmente a energia do planeta ou as oscilações que realmente estão acontecendo e que ajuda muitas vezes essas coisas virem à tona. Mas eu percebi algo nela que era totalmente diferente que só as energias do planeta. Como eu conheço bem a história dela e já faz tempo que a gente conversa e que a gente tem essas trocas, muitas mudanças estavam acontecendo na vida dela. Porque ela está terminando a faculdade, ela tem duas crianças, ela tem uma vida super corrida. E antes ela estava fazendo terapia, ela estava fazendo academia. E com essa correria do final da faculdade, ela acabou deixando de fazer essas coisas por causa do tempo, por causa da disponibilidade. E aí ela continuou trabalhando, continuou resolvendo as coisas dela e na correria do dia a dia não percebeu. E quando ela perguntou para mim se estava acontecendo alguma coisa energeticamente no planeta, eu fui perceber que muitas vezes estava acontecendo com ela, não era com o planeta. Primeiro a gente percebeu que houve muitas mudanças na vida dela. No meio dessas mudanças, ela ainda perdeu um amigo muito querido que era bem jovem, de uma causa assim, ele teve um acidente. Então, ela não teve tempo de processar, já teve que ir no velório, no meio dessa correria que ela tá, ainda sem fazer a terapia, que era algo semanal, né, e que ajudava muito ela a lidar com as questões dela. Parou com a academia, que é algo que, para quem é acostumado, sabe o tanto que é difícil quando para, né? E aí, por conta da correria, a intenção é fazer exercício em casa, mas aí aconteceu esse tanto de coisa e ela não conseguiu fazer. E todos esses sentimentos e essas coisas foram acumulando. Então, ela sempre que ela ficava mal, ela ia conversar com o esposo dela, ou ia conversar com o chat, né? Porque o chat ajuda bastante nessa questão, quando você tá precisando desabafar e talvez você não tá fazendo terapia ali. Só que a questão é, muitas vezes a gente tá tão cheia das coisas que desabafar com outras pessoas ou com o chat GPT mais atrapalha do que ajuda. Porque muitas vezes a gente tá viciado na validação externa. E aqui eu não tô dizendo para você que não é importante, não é extremamente necessário fazer terapia, porque eu sou uma terapeuta que incentiva a terapia. O mundo precisa fazer terapia, porque tá todo mundo coisado da cabeça. Só que tem momentos na vida da gente, principalmente o que estava acontecendo com ela, que ela não tinha tempo, não tinha como fazer, que ela precisava só esvaziar o que ela estava sentindo, que ela não precisava de mais devolutiva, de mais coisa. Quando a gente conversa com o chat GPT, eu estava conversando até com outra amiga sobre isso, que estava falando que o chat ajuda bastante na questão do negócio, né? Da montagem do negócio, da estruturação das coisas. E eu falei, como uma pessoa que já usou bastante a inteligência artificial e ainda uso, que precisa ser usado com bastante responsabilidade. Por quê? Nessa questão dessa minha amiga, ela estava tão cheia de coisa que ela precisava só esvaziar. Ela não precisava de devolutiva, ela não precisava de mais informação. E como eu disse para ela, muitas vezes a gente tá viciado na validação externa. Olha, tá tudo bem, você tá no caminho certo, não tem problema, você tá dessa forma. E aí o que que acontece? A dificuldade nesse sentido é porque essas validações externas, elas têm prazo de validade. Depois de uma semana, essa validação some, né, do seu interior e você começa a se questionar tudo de novo, porque você mesma não integrou e não entendeu aquilo que está acontecendo internamente dentro de você. E a internet, né, os conteúdos que tem hoje em dia sempre incentiva a gente a curar nossas dores, né, curar nossos problemas. Como eu falei, eu indico muito a terapia, lógico que a gente precisa fazer, mas não é todo mundo que tem condições. A gente consegue perceber isso hoje em dia,
que terapia é um serviço de luxo. Apesar de existirem sites que existem psicólogos com preços acessíveis, esses preços acessíveis não duram. Porque em momentos de dificuldade financeira e que eu precisei, eu tive que recorrer a amigas terapeutas. Porque os psicólogos presentes nesses preços sociais, principalmente online, sempre é só na primeira sessão, né? Nas próximas, geralmente você tem que pagar o preço cheio. E vale, claro que vale, porque a pessoa estudou muitos anos para aquilo, né? E ela vai te ajudar, mas a questão é que a gente precisa ser realista. Não é todo mundo que tem condições, né, de pagar um psicólogo. Eu sei que hoje em dia tem filas, né, no SUS. Eu tenho uma amiga que fala que ela tá nessa fila esperando atendimento. E eu acho muito importante para você que tá me ouvindo aqui, me assistindo, entrar nessas filas, porque o psicólogo, ele não é substituível pela terapeuta, né? A terapeuta energética. Que somos nós, no caso, que somos as terapeutas energéticas. A gente faz tratamentos, a gente ajuda com questões espirituais, com questões energéticas, mas o trabalho em conjunto é muito importante com a psicologia tradicional. Mas nessa questão, eu fui falar com ela, né? Agora eu vou trazer o relato que o meu aconselhamento para ela foi: muitas vezes a gente não precisa de uma devolutiva, a gente não precisa de mais informação que o chat traz, a gente não precisa do marido, da amiga falando, olha, fica bem, né? Então, assim, isso tem que ser usado algumas vezes, porque ter alguém por perto é sempre importante, né? Para nos dar ajuda quando são casos mais tranquilos. Eu não tô falando de caso de depressão, caso de transtorno de ansiedade, nada disso. Tô falando de problemas que acontecem no dia a dia da gente. Eu dei conselho para ela, abrir um grupo com ela mesma e sempre tá esvaziando, né? Escrevendo ali dentro, ou principalmente gravando áudio pra gente que tem a vida muito corrida, né? Que a gente que é mãe e tem muita coisa para fazer. Você gravar áudio mesmo, falando tudo que vem na sua mente. Tá com raiva do marido, fala. Tá com raiva da amiga, fala. Tá com raiva de algo que não saiu como você esperava, fala. Porque muitas vezes a gente precisa esvaziar pra gente não se envenenar com isso dentro da gente. Na época que eu conseguia, né, e eu quero voltar a fazer isso, que eu acordava sempre de manhã e a primeira coisa que eu fazia era a escrita terapêutica. Eu sentava no computador, pegava uma garrafa de água e eu não saía dali enquanto eu não esvaziava tudo. Eu escrevia meus sonhos, eu escrevia as coisas que estavam me incomodando. O meu dia era outro, porque eu ficava mais leve. E aí expliquei para ela também que muitas vezes quando a gente grava o áudio e se ouve, isso acontece muito nos atendimentos terapêuticos que eu faço, que são de maneira ativa, que é dessa forma. Que eu falo e a pessoa fala também, porque geralmente nas terapias energéticas a gente só faz o tratamento na pessoa, não tem essa conversa, né? E quando você faz uma terapia ativa com a pessoa e a pessoa própria se escuta, muitas vezes o terapeuta nem resolve o problema dela, é ela mesma que percebe isso. Então, eu falei pra ela, grava áudio, depois se escuta, porque quando você se escuta, você vê que muitas coisas que você tá pensando, ou muitas coisas que você tá alucinando ali na sua cabeça, não faz sentido nenhum. Então, quando você fala, né, esvazia, tira isso de dentro de você, não deixa só esse pensamento, né, ficar remoendo ali na sua cabeça, você se escuta e fala, meu Deus, eu tô muito maluca. Então, assim, muitas vezes eu fazia isso e eu percebi, assim, que muitos dos pensamentos intrusivos ou que me fizesse procrastinar as coisas que eu queria fazer, não tinha sentido nenhum. Era coisa realmente da minha cabeça, coisa do meu ego, né, querendo atrapalhar. Muitas vezes eu dar outros passos. E aí eu expliquei pra ela essa questão do ego também, né? Falei pra ela, olha, amiga, pensamento é como se fosse roupa, né? Você pode escolher o pensamento a hora que você acorda. Aí você que tá aí do outro lado me ouvindo, você vai falar assim, ah, mas não é fácil assim, porque os pensamentos vêm e eu não controlo. A questão dos nossos pensamentos que eu expliquei para ela, que muitas vezes a gente faz, é porque a gente é curiosa. A gente acha que tudo que aparece na mente da gente, a gente tem que curar, a gente tem que resolver ali naquela hora. Principalmente quando a gente estuda muito sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento, né, pessoal e autoconhecimento, a gente acha que tudo que aparece ali a gente tem que curar. Ah, não, mas se isso aqui tá aparecendo, eu tenho que curar. Realmente a gente precisa curar, mas tudo tem a hora. Foi o que eu falei para ela. Muitas vezes a cura acontece exatamente em setting terapêutico ou em algum tratamento. Na sua vida comum, no dia a dia, você não tem que estar parando para curar tudo que aparece para você,
né? Porque muitas vezes a gente tem objetivos, a gente tem obrigações, e muitas vezes a gente escolhe a roupa errada a hora que a gente acorda, né? Que são os pensamentos. A gente acorda hoje, ai, hoje eu tô cansada, hoje eu não vou conseguir fazer nada, hoje é muito difícil, isso que eu quero fazer é muito difícil. Então eu vejo muito isso acontecer nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu converso, e elas não percebem que são elas que estão escolhendo esses pensamentos. Porque o que que acontece? Como que a gente faz para a gente não escolher e não entrar, né, na onda desse pensamento? O ego, ele quer nos proteger a qualquer custo. Então, quando acontece alguma coisa externamente, vou dar o exemplo aqui. Acontece uma notícia ou algo com você, um desafio, tá vindo uma tempestade. Você fica com medo dessa tempestade, igual tá acontecendo, né? Muito no sul do Brasil, a gente tá vendo isso acontecer. Você escolhe ter medo daquela tempestade ou confiar, né? Confiar na vida, confiar na inteligência, confiar em Deus, né? Em quem você quiser, de que sua casa não vai ser afetada. E não ficar com aquele pensamento ansioso na sua cabeça. E foi o que eu falei para ela. Eu dei um exemplo muito interessante que eu acho que vai servir para você que tá aí do outro lado. Muitas vezes começa a vir um pensamento em você, igual eu vou pegar o exemplo dela, que o amigo dela faleceu, né? Sofreu um acidente. E aí o que que acontece? É inevitável a gente ficar triste, a gente ficar chateado com essa situação que aconteceu. Só que eu falei para ela, amiga, você tá tomando café com esses pensamentos intrusivos. Esse foi o exemplo que eu dei para ela, eu achei bem interessante. Porque veio o pensamento, o amigo morreu. Vou ficar triste, vou sentir a tristeza, vou chorar, vou ficar chateada por tudo que aconteceu. Mas aí, o que que acontece? A mentalidade da gente começa a levar a gente para outro lado. Começa, ai meu Deus, e se fosse meu filho? Ai, aquela dor daquela mãe. Você começa a puxar tudo isso para você. E isso não é não ter empatia. Você tem empatia, você vai lá e faz o que está ao seu alcance da situação, mas não fica deixando esse pensamento tomar conta. Você puxa uma cadeira para o pensamento e fala: senta aqui, vamos tomar um café. Fala para mim mais o que que você está querendo me trazer. E isso é em qualquer exemplo da sua vida. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem um planejamento, vamos supor, eu conheço outra moça que quer muito gravar conteúdo para a internet. Ela não consegue, ela grava um conteúdo e ela some justamente por isso. Porque ela grava um conteúdo, não ficou perfeito, ela puxa o pensamento do não ficou perfeito, fala: senta aqui, vamos tomar um café. O que você tem para me dizer? Aí esse pensamento começa para ela: você não é boa o suficiente, o que você fala não é relevante. Para que você vai perder tempo? Vai fazer outra coisa. Ela tá tomando café com o pensamento. E dali já gera uma procrastinação, que depois gera uma ansiedade, porque ela não tá fazendo o que ela tinha que fazer, e por aí vai. A questão é, o pensamento intrusivo, essas coisas negativas sempre vão surgir pra gente, porque nós estamos num mundo polarizado, que tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, a parte ruim vai estar sempre tocando a gente. O segredo é não tomar café com a parte ruim. Falar: tá bom, foi o que eu falei pra ela. Eu também tenho esses pensamentos, né? Eu não sou perfeita, santa. Igual assim, quando me vem esses pensamentos, a primeira coisa que eu faço é: tá bom, pensamento, não sou boa o suficiente, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Fica aí que eu não tenho tempo agora. Você já reparou que sempre que tem algum problema, esperar a polícia passar, eu continuo gravando. Para, gente, porque é vida real acontecendo. Muitas vezes, quando é pra gente fazer algo pra gente, a gente para pra ouvir o pensamento negativo. Então, assim, e a gente paralisa de fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque pra gente existe essa questão. Então, depois dessa conversa que eu tive com ela, né, além do aconselhamento que eu dei: olha, grava áudio, eu vou dar esse conselho pra você também, já dei pra outras amigas: olha, tá pesada a situação, não tá conseguindo fazer terapia agora, não tá conseguindo fazer nenhum tratamento energético. Pega, abre um grupo, né? Começa a gravar áudio. Se você tem tempo, escreva, porque é muito bom. Eu não consigo desenvolver bem escrevendo à mão, então eu escrevo no computador mesmo, porque é mais rápido, eu consigo liberar mais rápido as coisas. Outra coisa, eu falei pra ela: pega as ferramentas, né, que a sua psicóloga te passou, porque ela tem tudo anotado direitinho, tira um momento pra você. A coisa mais importante que a gente precisa fazer nessa vida, né, nesse caos que a gente tá vivendo externamente, porque as coisas estão mudando muito rápido. A gente que estuda espiritualidade, está inserido nesse mundo, a gente está vendo as coisas acontecer.
Só que a gente tem que ter sempre aquele pensamento, a gente escolhe a realidade que a gente quer viver. Então, se a gente faz desses pensamentos negativos um hóspede, né, e chama ele para tomar café, a gente acaba entrando na ansiedade, acaba entrando nesse caos externo que está acontecendo. E o segredo é a gente não fazer isso. Então, assim, uma vez por dia, tira 20 minutos. Eu sei que é muito difícil, principalmente se for mãe que estiver me assistindo aqui. A gente sabe que a gente tem milhões de obrigações, a gente tem trabalho, a gente tem um monte de coisa, mas foi o que eu falei pra ela, cara, a hora que você estiver lavando vasilha, abre um áudio e começa a desabafar, começa a falar tudo o que você quer, vai pro banheiro, né, 10 minutos antes de você tomar banho, faz isso lá dentro do banheiro, porque tudo que fica guardado na gente, que a gente não expressa, vira um veneno. E é por isso que vem essas outras causas, né, que a gente tem esses outros problemas. Então, assim, evitar antes que as crises aconteçam, tentar, né, implementar essas coisas para ver se melhora, porque cada um também tem um jeito, né, de ser, uma forma interna, mas pelo menos tentar ter contato com a natureza, pegar sol, porque nesses momentos, né, de oscilações energéticas e de desafios da vida mesmo acontecendo, isto é muito importante e isso me ajudou muito e é por isso que eu quis compartilhar com você aqui as coisas que eu compartilho com as minhas amigas, com as minhas clientes, né, e que muitas vezes eu vejo ajudar muito elas. Em vez da gente ficar buscando, né, se entupir de mais informação, de mais coisa, às vezes é melhor só esvaziar o que tá dentro, porque isso já traz uma clareza e uma leveza muito grande. Eu gostaria muito de ler como isso acontece aí com vocês, porque eu tenho a impressão de que a gente está vivendo uma época que está todo mundo buscando muitas respostas, mas a gente está vendo poucas pessoas com espaço para escutar. Deixa aqui nos comentários como que está sendo esse período, né, de mudanças energéticas e desafios pessoais que você vive na sua vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta dessas conversas profundas, eu vou te convidar a se inscrever. Até o próximo vídeo.